Os personagens de Ariano são trabalhados a partir de traços realistas e características populares, o que evidencia o que ele defende no movimento armorial, ou seja, a pluralidade de um povo. Mestre em letras pela Universidade Federal de Sergipe e um apaixonado pela literatura, especialmente pelas obras de Ariano Suassuna. A fala de hoje é do professor Wagner Lemos. O senhor estava me contando que teve a oportunidade de conhecer o Ariano Suassuna, né, numa aula espetáculo que ele veio fazer aqui em Aracaju, mais precisamente no Teatro Tobias Barreto. Eu queria saber do senhor como é que foi, né, conhecer ele, como ele é, quais as suas impressões sobre o Ariano Suassuna, professor? Tive o prazer de conversar com ele sobre num evento em Sergipe, após a palestra dele, como ele costuma chamar, aula espetáculo no Teatro Tobias Barreto. Tive a oportunidade de ser a única pessoa que ficou do público para conversar com ele. E tivemos uma conversa muito boa sobre João Ribeiro, Tobias Barreto, Silvio Romero. E a primeira impressão que se tem é que a gente precisa, às vezes, desencantar um pouco para experimentar Ariano Suassuna, mas é praticamente impossível não se encantar diante dele, porque é alguém que a gente lê durante boa parte da formação intelectual e, de repente, tem o prazer de conhecer, conversar e ter uma aula particular. Então, talvez eu não consiga um adjetivo, senão o de encantador. Euclides da Cunha considera, no livro Sertões, né, o sertanejo como o brasileiro autêntico, né? A gente pega aí comecinho do século XX, né, quando o brasileiro está começando a se descobrir como brasileiro. Nas obras do Ariano, ele também dá muito destaque para o nordestino, para o sertanejo. Acontece a mesma coisa que Euclides da Cunha? Mais do que isso, Rani, eu digo o seguinte, no caso de Euclides da Cunha, ele incorpora a ideia de que o sertanejo, é, antes de tudo, um produto do seu meio, uma visão positivista. Naquele momento, no início do século XX, 1902, para ser mais exato, em Os Sertões. No caso do Ariano Suassuna, ele pega a figura do homem do sertão, em especial do sertão da Paraíba, de Pernambuco, para retratar nele um tipo de brasileiro, né? Um dos tipos de brasileiros. A questão identitária, não o brasileiro que é unicamente sertão. Esse é o tipo de brasileiro. Não. No pensamento de Ariano Suassuna, é o resgate da cultura geral do brasileiro, mas que ele canta, como eu disse anteriormente, a região dele, que é o Nordeste. Então, o sertão, de onde ele veio. Mas é uma ideia também universal do sertão. É uma ideia do homem como um todo, a ideia de cultura erudita, segundo defende Ariano Suassuna, que vem da popular e que ele vai procurando resgatar. E que deu origem a um movimento que ele criou, junto com alguns outros intelectuais, dentre eles o Brenan e o compositor Antônio Nóbrega, que é o movimento armorial, né, que deu origem ao quinteto armorial e outros trabalhos que ele tomou à frente para desenvolver. Assim como o Alto da Compadecida, o Romance da Pedra do Reino também foi considerado a menina dos olhos de Ariano. Ariano adorou, gostou muito do Romance da Pedra do Reino, mas para o público ele não teve tão boa aceitação quanto o Alto da Compadecida, né? Principalmente depois que ele saiu aí em série de TV. Por que disso? A Pedra do Reino perde essa popularidade porque ela é uma alegoria para uma outra situação, um momento mais reflexivo, um momento em que ele incorpora elementos de uma história real, que é o assassinato do pai, que é fazendo alegoria com a tragédia da Pedra Bonita, enfim, que aconteceu no movimento messiânico que aconteceu no interior da Paraíba, e isso não tem o apelo popular. Diga-se também de passagem que nas adaptações do Alto da Compadecida para minissérie, depois o filme, há alguns ajustes. Por exemplo, para fazer o apelo popular, se incluiu o personagem Rosinha, aquele encontro amoroso, tal, a porca, que na verdade é uma adaptação de um enredo de uma outra peça, que é o Santo e a Porca. No texto original não tem aquele elemento do romântico, né? Não tem essa pitadinha romântica. Enfim, mas de qualquer forma é um autor grandioso,
o sucesso de público num determinado momento não é o que pauta a qualidade de uma peça, de um texto. O senhor falou da farsa, da comicidade, né? Qual o papel do riso nas obras de Ariano Suassuna? Há um provérbio latino que se diz que rindo castigamos os costumes. Ou seja, mesmo quando o Ariano Suassuna faz rir, ele quer fazer pensar. Pegamos, por exemplo, um personagem conhecidíssimo, né, que é o João Grilo, que a TV e a minissérie fizeram conhecido, quando ele tem aquela fala de que 3 dias, 3 noites eu passei em cima de uma cama e nem um copo d'água me mandaram, é mais para cachorro. Quando a gente para e ri sobre isso, porque a repetição, como o próprio texto diz, a latomia do João Grilo, a repetição do lamento, que todo mundo já memorizou, mas se a gente tira o elemento do riso e para refletir, o personagem da qual a gente ri da situação, a gente vai analisar. Ele está reclamando de que um cachorro, na visão dos patrões, vale mais do que ele. Então, o riso, na verdade, ele é um momento de fazer pensar, porque o riso faz a gente prolongar e guardar melhor na memória. Depois a gente para e analisa e vai ver que o João Grilo, na verdade, está nos expondo a uma situação em que o cão tem comida e ele, que é ser humano, não. O senhor falou que Ariano é traduzido para outras línguas, né, para o inglês, para o francês, para o espanhol. Mas nas obras, né, do Ariano existem muitas gírias nordestinas, muitos termos, né, que são característicos do Nordeste. Isso meio que não confunde o leitor estrangeiro, né? Como é que acontece essa tradução de obras com termos tão nordestinos para o estrangeiro? Entre os tradutores há um dito que se diz que tradutore traitore. O tradutor é, por essência, um traidor. Sempre se perde alguma coisa, mas em casos de expressões bastante típicas, os tradutores têm tido cuidado, junto com os editores, de fazerem notas de rodapé explicativas. Se fosse assim, nós não leríamos outros autores em nosso idioma. Às vezes, alguma expressão deve vir traduzida ou mesmo não ter tradução. Quando as obras são entre o português de Portugal e do Brasil, já houve editoras que queriam fazer adaptações e autores que se recusam a isso, porque consideram que isso empobreceria. Mas, no caso das traduções com termos nordestinos, não tem problema, não. No máximo, quando o tradutor não consegue dar conta, tem que se colocar uma nota de rodapé explicativa para situar o leitor do idioma estrangeiro. Então, a obra de iniciação à estética ela surgiu das aulas do Ariano Suassuna na cadeira de Estética da Federal de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco. Então, diante da necessidade de ter um material adequado para ministrar essas aulas, o Ariano produziu o próprio material, tratando de estética da arte, da música, as artes plásticas, de uma forma geral, a literatura, para poder ministrar isso. E essa é uma vertente pouco conhecida do Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna é teórico da arte, estudioso de arte. Ótimo. E para encerrar a entrevista de hoje, né, o que é uma pena, porque foi muito bom conversar com o senhor, eu queria saber o que o Ariano anda fazendo hoje em dia, o que é que ele faz, além das aulas e espetáculos, né, o que é que ele anda fazendo? Ele decidiu manter uma missão que, na aula espetáculo de divulgação da cultura brasileira, de negação do estrangeirismo, ele acredita que a cultura popular brasileira é, na verdade, a raiz erudita de nosso país. Então, ele decidiu manter acesa essa chama de negação dessa cultura pop internacionalizada. Ele disse que não se incomoda de ser considerado um dinossauro ou algo mais antigo. Ele prefere manter o oxente dele ao invés do ok dos demais. E, se está produzindo alguma coisa, deve ser muito escondida. Quando ele menos esperar, ele está publicando alguma coisa. Tá. Obrigado, professor. Obrigado. Foi muito bom conversar com o senhor. É isso aí. Entre romances, poesias, livros e peças, Ariano é sem dúvida um dos autores mais autênticos do país, o que resulta no seu reconhecimento com a cadeira 18 na Academia Brasileira de Letras. Como leitor, gosta de Don Quixote e tem como inspirações Tolstói,
Dostoiévski, Shakespeare, dentre outros. E é nesse mergulho no universo de Suassuna que o Escrita Corporal mostra o momento em que o próprio se põe em poesia. Aqui morava um rei, quando eu, menino, vestia ouro e castanho no gibão, pedra da sorte sobre meu destino, pulsava junto ao meu o seu coração. Para mim, o seu cantar era divino, quando ao som da viola e do bordão, cantava qual voz rouca o desatino, o sangue, o riso e as mortes do sertão. Mas mataram meu pai. Desde esse dia, eu me vi como cego sem meu guia, que se foi para o sol transfigurado. Sua efígie me queima, eu sou a presa, ele, a brasa que impele ao fogo acesa, espada de ouro em pasto ensanguentado. E assim a gente termina o programa de hoje. Quer rever outras edições ou deixar seus comentários? Acesse nossas redes sociais. É isso aí. Até a próxima!